meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de História na página 81, 84 e a página 87. Vamos recordar, na última aula nós falamos sobre os tipos de bairro. Então nós temos bairros residenciais, são aqueles que apresentam a maior quantidade de casas ou residências. Ok. Bairros industriais são aqueles que apresentam maiores quantidades de indústrias e fábricas. Os bairros comerciais são aqueles que apresentam maior quantidade de estabelecimentos comerciais. E nós vamos ter os bairros mistos, que podem apresentar indústria, comércio, residências ao mesmo tempo. Joia! Acompanhando aí com sua professora. Os bairros nós vamos ter durante toda a parte da cidade. Nós temos bairros mais desenvolvidos e bairros menos desenvolvidos. Nós temos bairros que contam a história do local por ser muito antigo, como nós temos bairros novos também. Então vamos ver aí comigo. Bairros cheios de história. Então vamos ver. Cada bairro tem uma história que é só sua. Essa história está ligada ao seu surgimento, às mudanças que ocorreram ao longo do tempo e ao dia. O dia das pessoas que nele convivem. O desenvolvimento de alguns bairros pode mudar suas características originais. Para entender melhor como isso ocorre, conheça a história do bairro Mucuripe, em Fortaleza, e do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Então vamos ver. Um bairro de pescadores. Na cidade de Fortaleza, no Ceará, um bairro foi formado há cerca de 100 anos. Mucuripe. Esse bairro era a princípio uma vila de pescadores que iam com suas jangadas ao mar diariamente para pescar. Por muitos anos, a principal atividade dos moradores do Mucuripe foi a pesca. Os meninos aprendiam com seus pais a praticar essa atividade desde cedo, pois era por meio dela que as famílias se sustentavam. Conforme a cidade de Fortaleza cresceu, o bairro de Mucuripe deixou de ser habitado, com sua maior parte por pescadores. Por ser próximo ao mar, o bairro foi aos poucos ganhando novas construções que atraíram famílias com melhores condições financeiras. Diante das transformações que ocorreram, muitos pescadores tiveram que sair do Mucuripe para viver em bairros mais distantes. Com isso, a tradição da pesca em jangada já vinha sendo passada de pais para filhos desde épocas mais antigas e diminuiu bastante. Agora, atualmente o Mucuripe é formado por muitos edifícios e os custos de vida e de habitação neles são bem mais altos do que costumavam ser. Alguns pescadores, no entanto, ainda permanecem no bairro, que corre o risco de perder uma das suas principais características, a de ser um lugar onde se destaca a pesca artesanal, isto é, a pesca que se pratica em família e que se utiliza em embarcações menores, como canoas e jangadas. Viver dessa prática no Mucuripe tem se tornado cada vez mais difícil nos dias atuais. Olha como era o bairro antes e olha como o bairro ficou. Olha como a paisagem foi transformada e criou aqui os prédios, olha para você ver. Em homenagem ao bairro, os compositores cearenses Belchior e Fagner escreveram a canção Mucuripe. Conheça um trecho dela. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar minhas mágoas para as águas fundas do mar. Eles cantaram a história da cidade deles. Agora vamos conhecer um outro bairro, um bairro com nome de sítio. Um bairro de Curitiba, no Paraná, tem um nome que conta muito sobre sua história. Ele se chama Sítio Cercado, porque antes de ser um bairro, era apenas um sítio com pequenas lagoas, entre as quais estava uma que se chamava Cercado. O dono desse sítio era Laurindo Ferreira, que com o passar do tempo dividiu o terreno entre seus filhos. Foi assim que as terras do sítio foram vendidas e que muitas outras pessoas passaram a fazer parte da história do lugar. Primeiro veio gente de diversos locais para morar lá, depois veio o comércio, o asfalto. Atualmente, mais de 180 mil pessoas moram no local, que além de possuir um forte comércio de rua, conta com áreas esportivas, parques, zoológico, entre outros. Olha que legal como desenvolveu o bairro. Memórias do Sítio Cercado no novo Museu da Periferia. Então vamos ver. Moradores do Sítio Cercado em Curitiba comemoraram na sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, a inauguração do Museu da Periferia, o MUP, com a abertura da exposição Memórias e Sonhos do Sítio Cercado. A
A abertura contou com cerca de 70 participantes, dentre moradores, representantes de associações e entidades culturais e do Instituto Brasileiro de Museus. A exposição narra, por meio de fotografias e objetos, a história da região, desde desbravadores e proprietários do passado, até a formação das 13 vilas que compõem atualmente o bairro. Dona Maria Helena Barbosa, moradora do bairro há 31 anos, se emociona ao se reconhecer em uma foto. Naquela época era tudo muito difícil. Fico feliz de ver todas as conquistas que temos hoje no sítio do Cercado. Com o passar do desenvolvimento, foi melhorando a vida dos moradores lá. Agora, leia os textos abaixo, em seguida escreva o tipo de bairro que cada um se refere. Vamos ver se é residencial, comercial, misto ou industrial. Então vamos ver. O aniversário da mãe de Júlia está chegando. Por isso ela saiu de casa e pegou um ônibus em direção a um bairro com muitas lojas de sapatos, perfumes e roupas. O bairro para o qual a Júlia, ela foi, é um bairro comercial, residencial, misto ou industrial. Tem loja de sapatos, estabelecimento comercial. Então é um bairro comercial. Muito bem. Guilherme mora em um bairro tranquilo com muitas residências. Nele há também uma sorveteria e um mercadinho para atender os moradores locais. O bairro que Guilherme mora tem muitas residências. Então, se tem mais residência, aqui ele falou uma sorveteria, então ele vai ser residencial. Próximo, o Tiago. Ele pega o metrô todos os dias para ir trabalhar. Assim que chega ao bairro onde trabalha, vê muitas chaminés e a fumaça branca que vem delas. O bairro que ele trabalha é industrial, porque ele possui as chaminés das indústrias. Depois, Lívia vai toda semana ao bairro em que sua avó Selma mora. Nele há grandes edifícios e muitas residências. O bairro é conhecido também por ter lojas e restaurantes que atraem pessoas de vários lugares da cidade. Tem prédios, tem casas, tem muitas residências, tem lojas e restaurantes. Então é um bairro misto, tem um pouquinho de cada um. Muito bem. Vamos dar sequência. Dando sequência, então. No bairro Mucuripe, em meio a grandes edifícios, está a Capela de São Pedro dos Pescadores, construída há cerca de 100 anos. Essa é a capela. Conhecendo a história de Mucuripe, levanta uma hipótese para que o nome da capela seja Santo Pedro dos Pescadores. Por que você acha que ela tem esse nome? Por quê? O São Pedro dos Pescadores deve ser o santo que eles têm devoção. E é dos pescadores porque era uma vila dos pescadores. Lá era uma vila, não um bairro, depois que ele se tornou um bairro. Mas era a vila dos pescadores. Qual a importância da preservação de construções como a capela para a história do bairro de Mucuripe? Por que você acha que é interessante preservar essa capela no caso? Por quê? Porque essa capela ela vai contar a história de quê? Da região, da vila, porque há cerca de 100 anos que ela foi construída. Então ela tem 100 anos de história. Então ela pode contar como que se deu a formação daquele bairro, através dessa mesma capela que onde os pescadores tinham a devoção. Depois, o bairro Nordeste fica na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Em um estudo feito sobre esse bairro, o senhor Adailson, que mora nele há 33 anos, foi entrevistado e fez o relato. Gosto de morar aqui, porque estou aqui desde criança. A localização do bairro é importante, mas o que me deixa mais contente é a tranquilidade e o modo como as pessoas se relacionam. Todos ficam nas calçadas até tarde da noite, todo mundo se conhece. Para mim, o que o bairro tem de importante é a festa do Divino Espírito Santo, em que a população de todo o bairro se encontra. Vamos ver agora. O senhor Adailson mora em um bairro industrial, residencial ou comercial? Residencial. Muito bem. Que indícios do texto permitem afirmar isso? Ele fala o quê? Que ele mora onde? O bairro é muito importante, que é a tranquilidade. É a tranquilidade que mora lá. Então significa que tem mais casas, não tem tanto movimento. Então o bairro é muito tranquilo, significa que tem mais pessoas morando. Não tem comércio, que tem muito movimento, não tem indústria com poluição, então é mais tranquilo. Depois, o senhor Adailson gosta de morar no bairro Nordeste, por quê? Porque ele se desloca facilmente para outros lugares devido à boa localização? Não, não é por isso não. Ele convive bem com todos os outros moradores e tem carinho pelo bairro?
Exatamente isso. Ele gosta de se divertir jogando futebol? Não, né? Justifica a sua escolha. Ele fala, né? Ele ressalva, né, aqui no relato dele, a convivência entre os moradores do bairro como o principal fator que leva a gostar de morar lá. É a convivência que tem com as pessoas que ele gosta. E isso é muito importante. Na rua em que o senhor Adailson mora, as pessoas mantêm o costume de se reunir nas calçadas e à noite para conversar. Os moradores da sua rua têm esse costume? Se tiver, você coloque o sim e explique como é que vocês fazem. Tem bairros que tem, já tem bairros que não tem. Não é mesmo? Hoje em dia é mais difícil até de ter esse acontecimento. Você vai escolher um bairro, pode ser o bairro até da vovó, onde a vovó mora, ou sua tia, e você vai escrever aqui para nós. Você vai colocar o nome do bairro que você escolheu, você vai falar como é a origem dele, quanto tempo o bairro existe, quantos anos de fundação, quais são as principais mudanças que teve nele, você pode perguntar até às pessoas que moram nele, e as curiosidades sobre esse bairro. Quando a gente voltar, a gente vai trocar essas ideias e ver, né, as coincidências, as diferenças, as semelhanças que a gente pode ter. Acompanha comigo agora. Quem vive nos bairros? As pessoas que moram e trabalham em um bairro formam comunidades. Assim, em um mesmo bairro pode haver comunidade dos vizinhos da rua ou do condomínio, a comunidade das crianças, dos idosos, dos comerciantes, entre muitas outras. Isso acontece porque o bairro é um lugar de convivência da qual as pessoas interagem diariamente umas com as outras. Em algumas cidades brasileiras também há bairros formados por afinidade cultural. Isso acontece quando pessoas que compartilham a mesma cultura moram em determinado bairro para preservar suas tradições e fortalecer a convivência e a solidariedade. Um exemplo de bairro brasileiro formado por afinidade cultural é o bairro Brasileiro da Liberdade em São Paulo. Nele é grande o número de famílias japonesas que chegaram há pouco mais de 100 anos. Atualmente, a comunidade japonesa realiza festas tradicionais nas ruas e praças do bairro, fazendo dele um pedacinho, né, da origem do país que eles têm, para relembrar como era o país deles, né? Então, a tradição, a história, ela não morreu, não é mesmo? Ainda continua contando as histórias. Então, vamos ver os moradores. Moradores em busca de melhorias. Em muitos bairros, os moradores se reúnem para tentar melhorar a condição do lugar e a vida das pessoas, formando associações de moradores. Essas associações são responsáveis por identificar os problemas que existem no bairro e analisar a melhor forma de resolvê-los e propor ao governo ações capazes de fazer a diferença. Muitas associações de moradores organizam atividades culturais de lazer para a comunidade. Dessa forma, elas são meios que possibilitam que todos contribuam e participem ativamente das decisões que afetam o seu dia a dia. Muito bem. Nós temos aqui, na página 87, perguntando assim. Nós vamos ler o texto e vamos identificar as perguntas. A ação de moradores possibilita melhorias no Vila Nova 2. Belas ações estão acontecendo na comunidade Vila Nova 2. O empenho das pessoas que fazem parte da Associação de Moradores, organizada há 2 anos aproximadamente, resulta em obras como a quadra esportiva, o parquinho com brinquedos para as crianças, a plantação de mudas de árvores, muitos outros trabalhos que fazem um novo olhar para a comunidade. O presidente da associação, Cirineu Leão, diz que os moradores já sentem a diferença na comunidade. Segundo ele, muitos avanços precisam acontecer para que o ambiente seja melhorado. No entanto, com o esforço dos moradores, alguns passos dados ressaltaram em ações importantes na comunidade. Cirineu Leão comenta sobre a instalação de bancos de concreto na praça, próximo ao parquinho situado no Vila Nova 2. O espaço que anteriormente não possuía utilidade, agora é ocupado especialmente nos fins de semana, quando as famílias sentam para compartilhar o chimarrão e levam as crianças para o lazer. É uma pequena semente que a gente plantou, contando com a ajuda de algumas entidades, que agora é uma realidade para a nossa comunidade. Então, no meu bairro mora gente para valer. Tem seu Marcos, Dona Nice, e também tem o Alê. Tanta gente interessante para valer. De ponta a ponta do meu bairro, vale a pena conhecer. Que moradores aparecem no bairro que está apresentado no texto? Vai aparecer o seu Marcos, vai aparecer a Dona Nice e o Alê. Em seu bairro, quem mora nele? Você conhece seus vizinhos? Se você conhece, você vai citar 3 pessoas e vai colocar o nome delas aqui. Agora preste atenção no texto. O Reginaldo mora há 6 anos no bairro Dia Claro.
Ele conta que a comunidade está muito insatisfeita, pois as ruas do bairro são de terra e estão esburacadas. Quando chove, todos se deparam com lama ao sair e voltar para casa. Em dias de sol forte, as ruas têm muita poeira e quem é alérgico espirra sem parar. Reginaldo reclama ainda que poucos ônibus circulam no bairro e que a praça onde as crianças poderiam brincar está com mato alto e tem lixo jogado pelos próprios moradores. Reginaldo tem muitos amigos no bairro e gosta de morar lá, mas está triste porque queria que esses problemas fossem resolvidos. Perguntou: quantos moradores do bairro poderiam contribuir para que a praça ficasse adequada para as crianças? Primeiro, eles tinham que manter a praça limpa, né? Mudar o hábito de jogar o lixo no chão. E aí as pessoas poderiam viver melhor. O que Reginaldo e os moradores do Dia Claro poderiam fazer para que o bairro parasse, né, passasse a oferecer os serviços públicos que estão faltando? Primeiro, se organizarem e pedir à prefeitura do lugar uma forma, né, de colocar sistemas de recolhimento do lixo, colocar, né, ônibus circulando com mais segurança e melhorar a vida da população. A associação de bairro ela faz esse tipo de trabalho e melhora a vida de quem mora nos bairros. Não deixe de fazer sua correção. Bom trabalho para você e até a próxima!